Nós seguimos falando sobre saúde, mas agora sobre dietas, que é um assunto muito sério e pode ser até arriscado. A Tata vai trazer todos os detalhes pra gente. Dieta da lua, da sopa, das frutas, sem poder comer vários tipos de alimentos. Muita gente, quando pensa em perder peso, sempre recorre àquela dieta que já conhece ou a da moda. Hoje eu vim conversar com a Andressa, que é nutricionista, para saber. Andressa, boa tarde. Por que a gente tem sempre a impressão de que as dietas não funcionam? Boa tarde. Porque elas de fato não funcionam. Então, hoje a gente tem muitas evidências científicas que mostram que as dietas elas vão funcionar por um período de 6 meses, mais ou menos, e após esse período elas começam a não ter mais resultado, né? Então, o que acontece é que a gente começa a ter um reganho de peso e até 2 anos depois a gente pode até ter um reganho extra, né? Ganhar além do que aquilo que a gente perdeu. Entendi. Por que essas dietas malucas que a gente fala e diferentes fazem tanto sucesso? Eu acho que é o imediatismo, né? As pessoas, o que elas buscam é o emagrecimento rápido e tirar aquela responsabilidade de ter que se trabalhar, mudar os seus comportamentos alimentares, o seu estilo de vida. Então, tudo aquilo que atrai como um milagre, um novo remédio, uma nova dieta, isso acaba se tornando atrativo e vende, né? A gente também tem muito a indústria da moda que vende, a mídia vende isso, né? Geralmente as mulheres são a maioria quando se fala, né, em fazer dietas, perder peso e manter o corpo. Tu acha que esse padrão de um corpo ideal, das modelos ou das atrizes, trazem isso pra gente também, de não aceitar o nosso próprio corpo? Com certeza, né? Então, as mulheres, historicamente, a gente nunca pode estar satisfeita com o nosso corpo, né? Então, a gente tem que sempre seguir padrões. E isso é muito difícil de você levar a longo prazo, né? Então, você acha que você precisa se consertar, que nunca é suficiente. E a mídia, a indústria da moda, enfim, da beleza, sempre mostra isso. Como é que a gente faz, então, para virar essa chave de aceitar o nosso corpo e começar a trilhar o caminho correto para modificá-lo sem pressão e sem loucura? A primeira coisa, eu sempre oriento, né, que a gente tenha um acompanhamento com psicólogo, né, para que a gente tenha o autoconhecimento. Enquanto você não estimula o autoconhecimento, você não consegue estimular a tua autoestima, o teu amor próprio, né? E sempre o amor próprio vai estar ligado à estética, né? E não é isso que a gente precisa trabalhar. E hoje o que eu trabalho é com a abordagem da nutrição comportamental, que geralmente, o que na nutrição tradicional é contar calorias, né? Prescrever algo. E na comportamental não, a gente vai focar em trabalhar com os comportamentos, em modificar esses comportamentos. Então, quem tem esse histórico de dieta muito restritiva, de ganho de peso, perda de peso, o efeito sanfona, né? Essa abordagem ela é muito, muito interessante. Então, procurar um profissional que trabalhe com essa abordagem é bem interessante para que consiga ter um emagrecimento a longo prazo e não só picado, né? E tu acha que o fato também de muitas vezes a gente usar a comida como válvula de escape, comer quando está feliz, comer quando está triste, deixar de comer quando está infeliz ou triste, tem a ver um pouco também com o nosso comportamento? Com certeza, né? Porque é uma forma de você não saber identificar as suas emoções e muitas vezes as pessoas elas não querem sentir o que elas sentem. Então, como uma forma de escapar disso, elas vão descontar na comida. E a comida ela tem um prazer momentâneo, daqui a pouco ela já não te sacia mais, né? E aí você vai ir para outra coisa. E o que é que a gente pode fazer então para começar a dar esse primeiro passo para entender mais essa nutrição comportamental? A primeira coisa é a gente entender o que é importante para mim, como eu me sinto bem, né? Então, fazer uma alimentação que faça sentido para o meu corpo. Aprender a ouvir os sinais da minha fome, da minha saciedade, né? Entender como que o meu corpo funciona. Se ele está satisfeito com essa quantidade ou não, né? Se eu tenho que repetir um pouquinho ou não preciso, né? E não ficar se restringindo tanto. Se eu tô com muita vontade de comer um doce, por exemplo, eu posso comer esse doce numa quantidade menor, que não exceda, né? E eu posso trabalhar com essas questões. Então, primeiro de tudo, é ouvir o próprio corpo. Ele é muito inteligente, né?
E uma outra coisa, uma outra questão, todo mundo fala muito sobre o peso ideal. A pessoa tem que ter o peso ideal, é a altura, o peso. Esse peso ideal é real? Ele existe? Então, a gente precisa pensar na diferença do peso ideal e do peso saudável, né? Então, o peso ideal é como se a gente colocasse todo mundo numa mesma caixinha. Então, todo mundo que pesa, que tem uma certa altura, vai ter que pesar a mesma coisa. O peso saudável é aquele que eu me sinto bem, que eu tô com os meus exames em dia, tá tudo certo, que eu não tenho nenhuma frustração com a comida, eu não sinto culpa quando eu como, né? Que eu não tenho esse efeito sanfona, né? O peso saudável é aquele que eu consigo manter sem esforço, né? Que é aquela coisa mais constante. Essa é a diferença dos dois. E tem alguma coisa mais sobre essa nutrição comportamental que seria interessante a gente descobrir agora? O interessante é que muda bastante aquela na parte da abordagem mesmo, né? Então, o que geralmente as pessoas esperam é ir numa nutricionista, receber o que elas devem ou não comer, e aí elas vão seguir ou não, muitas vezes, né? Pela dificuldade. Na nutrição comportamental, a gente traz a responsabilidade para o paciente, né? Então, o meu objetivo é trilhar um caminho com ele, não é dar o caminho para que ele siga, né? Isso é importante. Então, é identificar quais os pontos que cada ser humano vai precisar para mudar seus comportamentos, né? Então, é muito individual. A gente trabalha bastante com práticas e coisas mais diferentes, né? Mais lúdicas, às vezes. Exercícios que vão fazendo a gente ter mais consciência e observando. O que acontece é que muitas pessoas, às vezes, elas nem têm noção do porquê elas estão repetindo comportamentos. E a gente vai trabalhando isso e alinhado com a psicologia, sempre que possível, né? Que se faça uma terapia, a gente consegue ter um resultado bem interessante. Adorei a conversa, obrigada. Espero que você em casa também tenha prestado atenção nas dicas e qualquer coisa, chama a Andressa. Obrigada.